E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Berta, ao descobrir da venda do resort, ela junta de Luma, as duas terão um plano genial para impedir o golpe de Messia. A empresária ficará transtornada ao saber que a mãe de Mavi pretende vender o Albacua pela metade do preço. Ela então vai atrás da Luma e diz: nós temos que impedir a Messia e isso será um prejuízo para todos. Luma dirá que está de mãos atadas. E é então que Berta, desconfiando que Messia estava chantageando Luma e Mavi de alguma forma, ela revela: vocês dois devem estar sendo chantageados pela Messia, não é mesmo? Mas se você me ajudar, eu te entrego uma informação que os meus investigadores descobriram sobre ela. Luma estranha e pergunta do que se trata. E Berta, ao contar para a moça, a deixa de olhos arregalados. Luma pergunta se a empresária tem como provar tudo aquilo. E Berta afirma: eu tenho tudo muito bem guardado. E se você me ajudar, eu vou entregar todas as provas nas tuas mãos. O maior segredo de Messia será revelado, algo que mudará completamente o rumo da novela e que deixará a todos em choque. Isso tudo acontecerá quando Fátima, ao chegar na mansão de Berta, a empresária verá a funcionária assustada e pergunta: aconteceu alguma coisa, Fátima, para você ter entrado assim, tão assustada? Fátima se aproxima e responde: aconteceu sim, dona Berta, e infelizmente eu tenho péssimas notícias. Berta fica preocupada e pede: pois me diga de uma vez, o que foi que você descobriu? O que é de tão grave para ter deixado você dessa forma? Fátima a encara e fala: eu acabei de ficar sabendo que o resort Albacua será vendido. Berta estranha e diz: mas como pode uma coisa dessa? O Mavi não pode tomar essa decisão se antes comunicar à diretoria. E apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda sou sócia daquele resort. Fátima concorda e continua falando: e não é apenas esse o problema. Tem alguma coisa de muito errada nisso tudo. Berta, ainda mais preocupada, pergunta: mas do que você está falando, Fátima? Por acaso você sabe de mais alguma coisa? Fátima diz que sim e explica: o Gael, o meu namorado, ele me disse que ouviu a conversa da Messia com a compradora e o valor que as duas combinaram era ridículo. Berta pensa um pouco e fala: então, quer dizer que é a Messia que está por trás disso tudo? Eu tenho até medo de perguntar. Mas me diga, Fátima, quanto é esse valor? Fátima se aproxima ainda mais e responde: aparentemente, tudo será vendido por 40 milhões de dólares. Berta, ao escutar aquilo, arregala os olhos e, furiosa, ela grita: mas isso é ridículo! Aquele resort vale no mínimo 100 milhões. Você tem ideia de quanto dinheiro eu vou perder com essa venda? Fátima a encara e avisa: eu já fiz todos os cálculos e a senhora tem razão. A senhora irá perder muito dinheiro se essa venda for concluída. E por isso eu vim até aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. A empresária, sem pensar duas vezes, responde: eu sei disso e vou agora mesmo até o Albacua. O Mavi terá que me explicar exatamente
o que tudo isso significa. E logo após falar aquilo, a ricaça sai e vai até a cobertura de Mavi. E ao chegar lá, ela dá de cara com Luma e Mavi. E sem perder tempo, pergunta: eu posso saber que história é essa que o Resort Albacoa será vendido? Mavi olha para a empresária e responde: pelo visto, as novidades já chegaram aos teus ouvidos. Berta o encara e fala: mas é claro que sim. E é bom que vocês tenham uma boa explicação do porquê eu não fui informada dessa venda. Vocês por acaso esqueceram que eu ainda sou uma das sócias? Mavi a encara e diz: eu não esqueci. Acontece que no momento não tem muito o que eu possa fazer para impedir essa venda. A empresária, indignada, pergunta: mas como assim? Não tem nada que você possa fazer. Você tem ideia de quanto dinheiro nós vamos perder com essa venda? Esse valor que ofereceram é ridículo. Não é nem mesmo a metade do que o Albacoa realmente vale. Luma olha para Berta e responde: nós já sabemos disso, mas infelizmente a Messia tem todo o poder para fazer essa venda sem nem mesmo nos pedir permissão. Berta estranha e pede uma explicação. E Luma conta que no momento ela e o Mavi só têm 10% das ações e que a maior parte das ações estão com o grupo Aya. A empresária fica horrorizada e diz: eu não posso acreditar que a Messia fez tudo isso. Ela passou a perna em vocês dois. Mavi, não se sentindo bem, avisa que irá se trancar em seu quarto. E Berta o encara e alerta: essa não é hora para se trancar. Nós temos que agir antes que seja tarde e impedir que essa venda aconteça. No entanto, Mavi não lhe dá ouvido e sai em direção de seu quarto. Messia fica indignada com a reação de Mavi. Porém, Luma se aproxima e explica: a senhora, o desculpe, mas é que ele está enfrentando um momento muito difícil. Berta, ao escutar aquilo, responde: eu posso entender. E eu também estou enfrentando um momento difícil. Mas nós temos que fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Luma se aproxima ainda mais da empresária e garante: eu pretendo sim fazer alguma coisa. Nós vamos impedir que essa venda aconteça. Isso eu posso garantir. Berta, ao escutar aquilo, fica esperançosa ao sentir a confiança de Luma e questiona: e o que exatamente você está planejando? Luma a encara e responde: bem, eu já pensei em um plano, mas eu vou precisar da ajuda da senhora, do Hugo, do Iberê e do Daniel. Berta olha para a moça e avisa: você pode contar comigo para o que precisar. Eu faço qualquer coisa para impedir essa venda. A moça agradece e diz: se a senhora não se importar, eu vou marcar com todos para nos encontrarmos na tua casa. Eu não quero que a Messia chegue aqui e desconfie de alguma coisa. A empresária, sem pensar duas vezes, afirma: é claro que você pode usar a minha casa. É só me dizer o dia e o horário. Luma se aproxima ainda mais e diz: agora mesmo. Como a senhora mesmo disse, nós não temos tempo a perder. E após falar aquilo, Luma liga para Daniel, Hugo e Iberê e pede para os três para irem até a casa da Dona Berta.
E ao desligar a ligação, Luma e Berta saem e vão até a mansão da ricaça. Não muito tempo depois, todos estarão reunidos na casa da Berta. E Daniel, ao ver todos ali, ele estranha e pergunta: aconteceu alguma coisa, Luma, para você ter nos chamado aqui na casa da Dona Berta? A moça olha para todos e responde: aconteceu sim. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo, mas a Messia está querendo vender o Albacoa. Daniel diz que ainda não sabia nada daquilo. E Hugo avisa: eu já sabia. Inclusive, o dia para a assinatura do contrato já está marcado e será daqui a 2 dias. Iberê, ao escutar aquilo, pergunta: mas se você nos chamou até aqui, Luma, é porque você já deve ter algum tipo de plano, não é mesmo? Luma o encara e responde: pelo visto, você já me conhece bem, Iberê, e sabe que eu não vou deixar que isso aconteça. Porém, para impedir essa venda, eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês. Hugo, Daniel e Iberê afirmam que ajudarão no que for preciso. E Luma explica: eu fico feliz em ouvir isso, porque o meu plano só funcionará se todos aqui fizer a sua parte. Daniel a encara e pergunta: mas, afinal de contas, qual é o teu plano? O que você está pensando em fazer para impedir essa venda? A moça olha para Berta e avisa a todos: eu e a Dona Berta conversamos muito e chegamos à conclusão que só existe um modo para impedir esse absurdo. Todos, ao escutarem, ficam preocupados e Iberê questiona: mas você tem certeza que ainda é possível fazer alguma coisa? A Messia agora tem a maior parte das ações em sua mão, graças ao grupo suíço, em modo que ela pode fazer o que bem quiser, sem a permissão de ninguém. Hugo também avisa: inclusive, essa reunião que a Dona Berta marcou não precisava nem sequer acontecer. Ela só fez isso porque fazia questão de assinar o contrato de venda na frente de todos os acionistas. É só um modo dela mostrar o quanto ela pode mandar. Luma olha para todos ali e responde: nós sabemos muito bem disso. E é exatamente por isso que nós pensamos nesse plano. E não se preocupe, que se cada um fizer a sua parte, esse plano não tem como dar errado. Iberê venda a confiança de Luma. Ele se acalma e pede: pois, então nos diga o que você irá precisar que cada um de nós faça. Luma se aproxima ainda mais e explica em detalhes o que cada um terá que fazer. Todos, ao escutarem, ficam de olhos arregalados e surpresos com o plano genial da moça. Berta, no entanto, também se aproxima e avisa: é bom que vocês saibam que para que esse plano funcione, existe um detalhe fundamental. Hugo pergunta do que se trata, e quando Berta estava prestes a responder, Luma a interrompe e fala: não, Dona Berta, você me prometeu que não iria contar para ninguém. Berta se cala e Luma, ao ver todos preocupados, ela os tranquiliza dizendo: eu dou a minha palavra que esse detalhe cuido eu. Vocês só se preocupem com a parte de vocês do plano. Daniel, Hugo e Iberê, ao perceberem que se tratava de alguma coisa de muito delicado, eles não insistem e saem logo em seguida. Já a Berta, ao se aproximar da Luma, ela diz: agora você terá que convencer a ele. Será que ele vai concordar? Luma a encara e responde: infelizmente, ele não tem escolha a não ser aceitar nos ajudar nesse plano.
Berta olha para a moça e garante: e não se preocupe, que quando você disser para Messia que tem isso aqui em mãos, ela não poderá fazer nada contra ele. A empresária então entregará um envelope para Luma, e a moça, ao receber, diz: eu fiquei admirada que você tivesse uma coisa dessa contra a Messia. A ricaça, ao escutar aquilo, fala: eu sempre estou preparada para enfrentar os meus inimigos, e desde o dia que eu percebi que a Messia poderia se tornar um problema, eu pedi a alguns investigadores para que investigassem todo o passado da Messia e encontrasse algo que eu pudesse usar contra ela. Luma, com o envelope em mãos, agradece e sai logo em seguida e volta para a cobertura do navio. A moça, ao chegar, ela encontra o marido lendo um livro e, ao se aproximar, avisa: nós dois precisamos conversar. Mavi a encara e responde: me desculpe, princesa, mas nesse momento eu não estou em condições de conversar com ninguém. Luma insiste e fala: eu sei que você não está bem, porém o que eu tenho para falar é muito importante. O empresário olha para sua amada e diz: eu sei que você foi conversar com a dona Berta, e com certeza vocês duas devem ter tido alguma ideia para impedir que a Messia vendesse o Albacua. Mas acontece que eu não tenho o mínimo interesse de participar de nada disso. A chefe de cozinha se aproxima ainda mais e alerta: você não percebe que com essa venda nós ficaremos praticamente sem nada? Mavi a encara e responde: eu sei muito bem disso, princesa, mas você já deveria saber que eu não posso fazer nada contra a Messia. Ela me tem em suas mãos, e se eu tentar fazer qualquer coisa, ela me coloca na cadeia. Luma então pega o envelope que recebeu da Berta e o entrega para o marido. Mavi, ao ver aquele envelope, pergunta: mas o que significa isso? O que tem aqui dentro? A moça, sem pensar duas vezes, avisa: abra que você vai descobrir o segredo que a Messia tem escondido por todos esses anos. O rapaz, curioso, abre e, ao ver o conteúdo que tinha dentro, ele fica de boca aberta e fala: eu não acredito que a Messia escondia uma coisa dessa por todo esse tempo. Luma olha para o amado e responde: com isso em mãos, a Messia não vai poder fazer nada contra você. Mavi, ao escutar aquilo, pensa um pouco e fala: mesmo assim, agora não tem mais nada que nós dois possamos fazer para impedir essa venda. A Messia já passou a maior parte das ações para o grupo suíço, e são eles a decidir tudo agora. Luma o encara e explica: acontece que eu já pensei em tudo e tenho um plano para acabar com essa palhaçada. Mavi, curioso, pergunta do que se trata, e Luma conta que Hugo, Iberê, Daniel e Dona Berta a irão ajudar. O empresário fica ainda mais curioso e questiona: mas que plano é esse que você pensou para ter envolvido tantas pessoas? A moça então explica todo o plano, e Mavi, ao escutar, fica surpreso e diz: então, foi a Berta que te deu esse envelope. Bem, realmente esse plano não tem como dar errado, mas o problema é que eu não sei se tenho força para ir até aquela reunião. Luma se aproxima ainda mais e alerta: você tem que ir. Se você não for, será o fim do Albacoa e de tudo o que você construiu. Mavi fica pensativo e responde: acontece que eu não estou em condições de enfrentar a Messia
Será que você não vê que eu tô completamente acabado? Luma se irrita e diz: a Messia não pode fazer mais nada contra você. Ela não vai se arriscar, sabendo que nós temos esse envelope em mãos. O empresário olha para a esposa e grita: não é esse o problema. Eu não quero mais isso. Eu não quero chantagear mais ninguém. Eu estou cansado disso tudo. Eu só quero ir pro meu quarto e me trancar. A moça, ao ver o marido abalado, ela avisa: eu sei que essa situação é muito difícil para você. Você não está em um bom momento. E enfrentar a tua mãe justamente agora não é a melhor coisa para você. Mas isso é necessário para o bem de todos. Mavi a encara e fala: eu só quero descansar, princesa, e ler o meu livro. Por favor, me deixe em paz. Luma, ao perceber que o estava forçando muito, ela responde: tudo bem, eu vou deixar você pensar, mas saiba que você tem que decidir logo, porque a assinatura do contrato será depois de amanhã. Mavi, sem pensar duas vezes, diz: eu vou pensar. Eu juro que eu vou pensar com carinho. Agora me deixe, por favor. E em seguida, Luma sai. E ao chegar no dia da reunião, Berta, Hugo, Iberê e Daniel chegarão na sala de reunião. E Luma também chegará logo em seguida. Berta, ao ver a moça, pergunta: e onde está o Mavi? Ele não veio? Luma olha para todos ali e avisa: o Mavi ainda não estava pronto, mas eu tenho certeza que ele virá. Nós só temos que ganhar um pouco de tempo. Berta fica preocupada e Messia chega logo em seguida. A megera encara todos e avisa: eu queria dar uma excelente notícia a todos aqui. Berta finge não saber de nada e pergunta: e eu posso saber do que se trata? Messia olha para a empresária e responde: acontece que o resort será vendido, mas não se preocupe que todos os acionistas serão muito bem pagos. Berta, vendo a cara de pau da mãe de Mavi, questiona: e eu posso saber de quanto estamos falando? Por quanto você conseguiu vender esse resort? Messia pensa um pouco e diz: bem, todos aqui já sabem que o resort não está no seu melhor período e por isso o seu valor caiu bastante. Porém, mesmo assim, eu ainda consegui um excelente valor. A Magda, que será a nova dona do resort, irá pagar 40 milhões de dólares. Berta, ao escutar aquilo, avisa: mas isso é um absurdo. Isso não é nem sequer metade do que o resort vale. É claro que eu e todos os outros investidores somos contra essa venda. Messia pensa bem antes de responder e fala: eu vou dizer uma coisa bem clara. Eu chamei todos aqui para informar e assinar o contrato de venda na frente de todos vocês, por uma questão de respeito. Mas acontece que eu não preciso da autorização de ninguém para tomar essa decisão. As ações do Mavi estão nas minhas mãos e o Grupo Aya me colocou como a sua nova representante. Então tudo o que eu assinar é como se o próprio Grupo Aya estivesse assinando. E naquele momento, Mavi chega no meio da reunião e pede para falar com a sua mãe. Messia pede licença a todos e avisa: eu vou ter uma conversa rápida com meu filho e já volto para assinar o contrato e terminar com essa reunião de uma vez por todas. E após falar isso, ela sai e vai até o corredor com Mavi. Já Luma olha para Berta e pergunta: você já conversou com todos aqui? A empresária
olha para a moça e responde: já sim, todos os investidores aqui presentes já estão cientes do teu plano e eles todos concordam em ajudar você. Enquanto isso, Mavi começará uma discussão com sua mãe e dirá: eu não quero que a senhora assine aquele contrato. Eu não quero que você venda o meu Albacoa. Messia, mesmo com pena do filho, ela não volta atrás e o tenta convencer que aquilo é para o bem de todos. O rapaz, no entanto, não acredita e insiste para que a mãe mude de ideia. Messia, por sua vez, avisa que não tem mais tempo a perder e pede para que o filho volte para o seu quarto. E após falar aquilo, a megera retorna à sala de reunião. E Mavi, ao ver a mãe se afastando, ele fala consigo mesmo: eu não queria usar o que a Luma me deu, mas a senhora não me dá escolha. Enquanto isso, na sala de reunião, Luma já terá colocado o seu plano em ação. E todos, ao ver Messia entrando, ficam calados. A mãe de Mavi, ao se preparar para assinar o contrato, ela olha para todos e repete novamente que aquilo será para o bem de todos. E após terminar de assinar, Messia entrega o contrato para Iberê e avisa: agora, você leve para os nossos advogados e peça para que eles dêem prioridade máxima a isso. Já Mavi entra logo em seguida e fala: acabou para você, mãe. Essa brincadeira já estava indo longe demais. Essa, sem entender, pergunta: mas do que você está falando? Luma toma a palavra e responde: eu troquei os contratos enquanto você estava lá fora. O que você acabou de assinar não foram os documentos de venda do Albacoa, mas sim uma procuração, devolvendo tudo para mim e para o Mavi novamente. Agora nós dois voltamos a ser sócios majoritários desse resort. Messia fica furiosa e, ao olhar para o filho, ela alerta: você vai se arrepender. Você sabe muito bem o que eu posso fazer. Mavi a encara e avisa: eu não tenho mais medo da senhora. Saiba que se você contar alguma coisa sobre mim, eu vou entregar esse envelope para a polícia. E após falar aquilo, Mavi entrega o envelope e Messia, ao ver o que tinha dentro, ela arregala os olhos e diz: mas como você conseguiu colocar as mãos nisso? É impossível. Ninguém deveria ter acesso a essas informações. Mavi se aproxima e responde: na verdade, isso foi obra da Berta. Ela fez um excelente trabalho investigando o teu passado. Messia, sem alternativa, sai furiosa e vai até Molina para contar que o plano dos dois tinha dado errado. O vilão, transtornado, pergunta: e o que foi que aquela infeliz da Berta descobriu sobre você? Messia o encara e explica: ela descobriu a minha troca de identidade com a Sônia, e o Mavi usou isso para me chantagear. E se eu usar o vídeo contra ele, ele vai usar essa informação para me colocar na cadeia por falsidade ideológica. E após ter o seu plano arruinado, Molina ficará ainda mais implacável e irá jurar se vingar. Evelyn chamará os pais para conversar e avisará que pretende contar toda a verdade sobre Isis para o Tomás. Lady, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: de qual verdade você está falando? Eu posso saber? A moça olha para a mãe e responde: do fato do Guga ser o pai dele. Eu acho que é justo que o Tomás saiba a verdade. Lady, sem pensar duas vezes, grita: você nem pense em fazer uma coisa dessa. O Tomás nunca poderá saber disso. Evelyn estranha e questiona:
Mas por que o Tomás não pode saber quem é o verdadeiro pai dele? Afinal de contas, ele já sabe que não é filho do Henrique. Lady pensa um pouco e diz: acontece que isso é a única coisa que eu tenho contra a Isis. E enquanto eu tiver essa carta na manga, ela terá que continuar me dando o que eu pedi. Evelyn, ao escutar aquilo, fala: a senhora só pensa em si mesma. Será possível que a única coisa com que você se importa é dinheiro? A ex-empregada responde: é claro que eu me importo com dinheiro. Eu não nasci em um berço de ouro e não vou jogar a minha galinha de ovos de ouro pela janela por causa de consciência pesada. Evelyn olha para o Shirley e pergunta: e você, pai? Acha justo que a Berta continue sendo enganada? O ex-motorista encara a filha e concorda com ela. Lady fica com mais raiva ainda e chama os dois de burros. Shirley olha para a ex e fala: eu acho que a Berta e o Tomás merecem saber a verdade. Eles não podem continuar sendo enganados pela Isis. Os três, então, começam a discutir de forma mais acalorada. Enquanto isso, Tomás irá se aproximar de sua casa e do lado de fora ele escuta os gritos. Já a Lady encara a filha e o ex-marido e grita: vocês não podem contar nada para o Tomás, entenderam? Ele nunca poderá saber da verdade. O rapaz entra naquele instante e pergunta: e o que eu não posso saber? O que é que vocês estão me escondendo? Lady fica pálida de medo e Shirley também fica calado. Tomás pergunta novamente: e digam, de que verdade vocês estão falando? Lady pensa rápido e responde: não é nada demais. É coisa da nossa família. Inclusive, eu e o Shirley já estávamos de saída. O casal de pilantra então sai logo em seguida. E Tomás, ao pegar o filho para acalmar, ele se aproxima de sua mulher e pergunta: e então, Evelyn, você não vai me dizer o que vocês estavam escondendo? Que verdade é essa que eu não posso saber? Evelyn pensa um pouco e diz: não é nada demais. Você não precisa se preocupar. O rapaz irá insistir. E mesmo Evelyn se recusando a responder, ele chega a uma conclusão e fala: esse segredo tem a ver com a minha mãe, não é mesmo? Eu aposto que é algo que a tua mãe sabe e ainda deve estar usando para chantagear a minha. Evelyn fica calada e Tomás percebe pelo silêncio da garota que ele tinha razão. A moça, no entanto, pede para que o marido se acalme. E Tomás a encara e questiona: sabe o que eu não consigo entender? É o que a Lady ainda usa para chantagear a minha mãe. Afinal de contas, todo mundo já sabe que eu não sou neto da Berta. Então, deve ter alguma outra coisa. E eu tenho para mim que você e a tua mãe sabem quem é o meu verdadeiro pai. O silêncio de Evelyn deixa bem claro para Tomás que a garota sabia de muito mais do que estava falando. E o rapaz a encara e avisa: pois amanhã eu vou bem cedo falar com a minha mãe e ela terá que me contar toda a verdade. Evelyn fica assustada e pede ao seu amado para não fazer aquilo. No entanto, a curiosidade dele e a vontade de saber quem era o seu verdadeiro pai eram tão grande que o faz ignorar completamente as palavras da garota. E no dia seguinte, bem cedo, ele vai até a mansão de sua avó. E ao entrar, ele dá de cara com sua mãe. Mas antes que a Lúria pudesse falar alguma coisa, Tomás se aproxima e fala: eu vim aqui porque eu quero ouvir da tua boca
o nome do meu verdadeiro pai. Isis, ao escutar aquilo, arregala os olhos e responde: Mas do que você está falando? Você sabe muito bem que o teu pai é e sempre foi o Henrique. Tomás a encara e responde: Eu estou falando do meu pai de sangue. Me diga, quem é ele? Isis fingirá estar ofendida e avisa: Para mim, o teu único pai será o Henrique. E não me faça mais perguntas como essa. O rapaz, no entanto, insiste. E Isis continua afirmando que nunca irá revelar o nome do pai de Tomás. A loira, no entanto, deixará escapar que foi um antigo caso dela, um pobre coitado que trabalhava para Berta antes dela conhecer o Henrique. E naquele momento, a empresária chegará. E ao escutar os gritos e a discussão, ela pergunta: Mas o que está acontecendo aqui? Eu posso saber? Isis olha para a sogra e avisa: Não está acontecendo nada, dona Berta. É só o Tomás, que está revoltado como sempre. Mas a nossa conversa já terminou. Berta se aproxima do sobrinho e pede para que ele explique tudo. E o rapaz soltará: Eu quero que a minha mãe me diga o nome do meu verdadeiro pai. A empresária o encara e questiona: Mas por que você quer saber uma coisa dessa? Para mim, você sempre será o meu neto, o filho do meu Henrique. E além do mais, é capaz que a Isis nem mesmo saiba ou se lembre do nome do teu verdadeiro pai. A loira se dirá se ofender com aquele comentário. E Tomás toma a palavra e avisa: Ela sabe sim quem é ele. Ela até deixou escapar que o meu verdadeiro pai já trabalhou para a senhora no passado. Berta fica confusa e após pensar um pouco, ela fala: Agora, pensando melhor, faz todo sentido. Só pode ser isso. Então o pai do Tomás é o... Mas antes que ela terminasse de falar, a empresária sentirá uma forte dor no coração e será levada às pressas para o hospital. Fátima então comunicará a Tomás e Isis: Eu acabei de receber notícias do hospital e a Berta está melhor, mas terá que passar a noite internada. Tomás, sem pensar duas vezes, diz: Eu vou até lá agora mesmo para ver se está tudo bem com a minha avó. Fátima o impede e explica: Os médicos sedaram ela e ela provavelmente vai dormir até amanhã de manhã. É melhor deixarmos ela descansar. Tomás, ao escutar aquilo, ele olha para a mãe e avisa: A senhora teve sorte hoje, mas aparentemente a minha avó já sabe quem é o meu pai. E assim que ela se recuperar, ela vai revelar o seu verdadeiro nome. Já Fátima, sem saber o que estava acontecendo, ela diz: Bem, eu acho melhor eu passar a noite com a dona Berta, para caso ela precise de alguma coisa. Isis a impede e afirma: Eu faço questão de estar ao lado da minha sogra. Essa é a minha obrigação. Já Tomás a encara e fala: Só pode ser. Muito peso na consciência. Você acha mesmo que a minha avó vai te perdoar apenas porque você passou uma noite no hospital com ela? Isis escuta tudo calada. E Tomás, após falar aquilo, o rapaz sai junto de Fátima. E Isis, sozinha, fica preocupada e fala consigo mesma: Eu não posso deixar que aquela velha se recupere. Se ela abrir a boca, eu estou ferrada. E momentos depois, Tomás chegará em casa e, preocupado, ele fala para sua mulher: Foi muito estranho. Foi só a minha avó
descobri que o meu verdadeiro pai já trabalhou para ela, que ela ficou totalmente estranha e passou mal. Ela teve um infarto. Evelyn fica preocupada e pergunta: e você acha que a tua avó sabe quem é o teu pai? Tomás a encara e responde: eu tenho certeza que naquele momento ela se lembrou de alguma coisa, e seja lá o que tenha sido, fez com que ela tivesse um ataque do coração. E naquele momento, Shirley chega e diz: eu fiquei sabendo do que aconteceu com a tua avó, Tomás. Ela está bem? O rapaz o encara e responde: a minha avó teve um ataque do coração, mas ela já está se recuperando. O ex-motorista olha para o rapaz e pergunta: e como isso foi acontecer? O que causou esse infarto na Berta? Tomás então começa a contar tudo o que tinha acontecido. E Shirley, ao escutar aquilo, ele fala: então, a tua avó já sabe quem é o teu pai? O rapaz responde: provavelmente sim, mas ela ainda não teve tempo de me falar o nome dele. Porém, amanhã eu vou descobrir quem ele é. Shirley, preocupado com sua amada, ele questiona: mas a Berta ficou sozinha no hospital? Tomás o encara e avisa: não, a minha mãe está com ela. Eu não pude porque tinha que trabalhar. Mas, estranhamente, a minha mãe se ofereceu para passar a noite com a minha avó. Talvez seja peso de consciência. Shirley e Evelyn, ao escutar aquilo, regalam os olhos. E o ex-motorista, sem falar uma palavra, ele sai dali e vai em direção do hospital. Tomás fica sem entender nada e pergunta a Evelyn: mas o que será que deu no Shirley? A moça, preocupada, ela olha para o marido e alerta: você não deveria ter deixado a tua avó sozinha com a tua mãe. A Isis é uma mulher perigosa. O rapaz pedirá uma explicação e a moça dirá que ele não tem tempo para isso e manda: vai atrás do meu pai. Você tem que ajudar ele a entrar no quarto da tua avó antes que seja tarde demais, porque eu tenho certeza que se ele chegar sozinho naquele hospital, não irão deixar ele entrar. Tomás, mesmo sem entender o que estivesse acontecendo, ele sai correndo atrás de Shirley. Enquanto isso, no hospital, Isis se aproximará da dona Berta e fala: agora eu acabo com você, antes que você abra tua boca. Berta irá se acordar naquele momento, e ao escutar o que Isis tinha acabado de falar, ela pergunta: mas o que está acontecendo aqui? O que você está pensando em fazer? Isis, ao ver a sogra acordada, ela avisa: não importa mais se você já acordou. Eu vou acabar com você, sua velha, e vai ser agora. Berta tentará gritar, pedindo ajuda, mas Isis fala: não adianta gritar. Eu paguei uma das enfermeiras e não tem ninguém aqui perto que vai te escutar. Você está no quarto mais isolado desse hospital. A empresária, se sentindo muito fraca, ficará completamente apavorada. E Isis começa a se aproximar cada vez mais da sogra. Mas para a sorte da ricaça, Shirley e Tomás chegam bem na hora e o ex-motorista grita: se afaste da Berta. Eu sabia que você ia tentar alguma besteira. Isis, ao ver o filho e Shirley, ela fica assustada. Berta olha para os dois e avisa: a Isis ficou louca. Ela queria me eliminar. Provavelmente ela estava com medo. Ela sabe que eu já descobri quem é o verdadeiro pai do Tomás.
O rapaz estranha e pergunta: mas como assim? Por que a minha mãe ficaria com tanto medo, a ponto de tentar fazer uma coisa dessa? Berta então revela: a Isis tem medo porque o teu pai, Tomás, é o Guga, um antigo funcionário, o homem que tirou a vida do teu pai. E agora eu tenho certeza que a Isis também o ajudou. Tomás fica abalado e fala: não, isso não pode estar acontecendo. A minha mãe não faria uma coisa dessa. Ela não chegaria a tanto. Shirley, com raiva da loira, diz: foi ela sim. O Guga era o amante dela. E foi ela que pediu para que o Guga eliminasse o Henrique. Isis será desmascarada e os seguranças, ao chegar, chamarão a polícia e a levarão presa. Berta perdoará Shirley e irá reatar o seu casamento. Tomás irá abandonar sua mãe na prisão e nunca mais irá visitar a megera. Já Berta o acolherá e dirá que o rapaz será sempre o seu neto. Agora deixe um coração se vocês acham que Berta deve voltar com o Shirley. Ou deixe um coração partido se vocês acham que Shirley não merece o perdão da empresária. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.